Como é bom, papai, estar na tua presença. Como é bom, papai, te servir. Oh, aleluia. Não haveria outro lugar melhor que pudéssemos estar, senão, Pai, na tua presença. Senão, Senhor, reunidos como igreja para te adorar, para bendizer o teu nome, para nos regozijarmos, para nos alegrarmos, Senhor, na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Aleluia. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Conforme oramos, não haveria outro lugar melhor que pudéssemos estar, senão reunidos como igreja na presença do Senhor, para adorá-lo, para reconhecê-lo como nosso Senhor único e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo neste lugar. Tens liberdade, Espírito Santo, para agir nas nossas vidas nesta noite, para operar. Senhor, clamamos para que nenhum de nós venhamos a sair daqui da mesma forma como entramos, senão cheios da tua presença, senão cheios do teu Espírito Santo, senão cheios da tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quero cumprimentar especialmente nesta noite aqueles que estão conosco pela primeira vez, ou pela segunda, ou terceira. Enfim, você que está começando uma caminhada juntamente com a família Aba, quero dizer que o Senhor pode, tem condições e vai superar as suas expectativas nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que eu seja tão simplesmente um canal de bênçãos diante de Ti, uma ferramenta nas Tuas mãos, para que a Tua palavra flua para os corações, porque só Tu, Senhor, conhece as necessidades de cada um de nós. Só o Senhor conhece o que nós precisamos ouvir. Só Tu conheces a palavra que nós necessitamos nesta noite. Só Tu conheces as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado, Senhor. Com muito temor eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus seja louvado. O tema da mensagem, podemos dizer que é as ações ou as atitudes dos homens e as reações de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nós sabemos que Deus reage sempre ao que fazemos. Pastor André, esses dias ele falou a seguinte frase, isso ficou marcado no meu coração, eu fiquei pensando sobre ela, que a partir da criação do homem, quando Deus criou todas as coisas, no início essa foi a ação de Deus, a partir dali, a partir da criação do homem, ele passou a reagir mais do que ao próprio agir. E aqui nós temos esta passagem que é bem clara a esse respeito, que diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe,
o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então fala exatamente sobre as ações dos homens, as atitudes dos homens e, em consequência disso, as reações do nosso Deus, em virtude das nossas ações. E ação, olhando no dicionário, é atividade, conduta, comportamento. Você pode se assentar, querido. Esqueci. Não quero deixar você de castigo aí. Põe o cronômetro lá, Mato. Amém. Então, são as reações de Deus conforme as nossas atitudes. Ação, atividade, conduta, comportamento, atuação, prática, atitude. Reação significa um comportamento manifestado em presença de um estímulo ou uma resposta, um reflexo e um retorno. E eu creio que há uns 700 anos atrás, Isaac Newton, em inglês, um físico, ele leu esta passagem bíblica e aí ele inventou, bom, em função disso aqui, eu vou inventar agora a minha terceira lei, que se chama a terceira lei de Newton, né? Que ele diz o seguinte, que toda ação gera uma reação. Né? Mas isso está já na palavra de Deus, os cristãos já sabiam disso e colocaram isso como uma lei de Newton, mas é a própria lei de Deus. Né? Porque Deus agiu no princípio. E diz lá em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou todas as coisas. Foi a ação de Deus nesses primeiros 6 dias. Ele criou todas as coisas. E aí um tal de Lavoisier também, lendo provavelmente lá, o Gênesis 1:1, há uns 400 anos atrás, um francês, ele disse o seguinte, que na natureza nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Grande novidade, né? A palavra de Deus já dizia em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou Deus. Então ele criou no princípio, ele agiu no princípio. A partir de então, ele tem reagido às atitudes dos homens, às ações dos homens. E essas atitudes nós podemos classificá-las como as boas atitudes e as más atitudes. E certamente, de acordo com essas atitudes, Deus reagirá. É isso que a gente tem visto, né? Historicamente na Bíblia, ou histórias paralelas à Bíblia, as consequências das boas e das más atitudes da humanidade. Né? As consequências das boas e das más atitudes. Nós podemos ver em Gênesis 3:22, o homem pecou lá no Éden, né, depois de uma caminhada junto com Deus, e entrou a serpente ali no contexto, que é o próprio Satanás, e fez com que o homem pecasse. Foi uma má ação do homem, uma má ação da mulher, que trouxe como consequência a expulsão do ser humano do paraíso. Essa foi a reação de Deus. Deus disse no conselho, né? No conselho tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos tirar o homem do Éden antes que
eles toquem também na árvore da vida. Então, vamos reagir antes que a consequência desastrosa seja mais desastrosa ainda, né? Essa foi a primeira reação de Deus a uma atitude negativa do ser humano. Olhando na Bíblia, um pouco mais para frente, nós podemos ver lá em Gênesis 6:5, que diz que ali a perversidade da humanidade se multiplicava, e as suas ações eram sempre para o mal. As atitudes dos homens eram para perversidade pura, maldade pura. Aí veio a reação do Senhor. Deus reagiu, decidiu recomeçar, decidiu destruir a humanidade. Na época, no entanto, achou um justo sobre a face da terra, que era Noé, e preservou Noé e sua família. Mas nós podemos ver ali a reação de Deus diante das más atitudes da humanidade, novamente. Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, diz, ali relata a Bíblia que a violência, a imoralidade sexual daquele povo, daquelas duas cidades, a falta de vergonha, a arrogância, o desprezo uns pelos outros naquelas duas cidades eram terríveis. Deus, ele se enojava de olhar para aquilo. Talvez não temos mais muita diferença dos nossos dias de hoje com aqueles dias naquelas duas cidades. A maldade, ela se multiplicava, ela estava se multiplicando, estava multiplicada, e hoje é o que nós vemos também nos nossos dias, amados. A maldade se multiplicando. Mas como Deus é longânimo, é paciente, e Ele tem a sua igreja plantada aqui na terra. E diz a sua palavra que o desejo dele, a sua vontade é que todos sejam salvos. Que nenhum ser humano se perca. Quero te dizer uma coisa, Ele conta comigo e com você para a salvação da humanidade, para levar esta palavra, este plano de salvação de Cristo para as pessoas, para que a sociedade prematuramente não venha a ser sucumbida, mas que venhamos alcançar tantos quantos forem possíveis, em nome de Jesus. Aleluia. Então, as ações dos homens, elas sempre causam uma reação do Senhor. Deuteronômio, você pode abrir lá? Deuteronômio, capítulo 28, está também muito claro, muito explícito a respeito desse tema, amados. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Começa dizendo: se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. E aqui, nos versículos seguintes, descorrem uma infinidade de bênçãos
para aqueles que fielmente obedecem a sua palavra. Para que aqueles que fielmente têm zelo em seguir todos os mandamentos. Para todo aquele que ouve a voz do Senhor. E ouvir, quando Deus fala ouvir, não é simplesmente ouvir e pronto. A gente costuma dizer, entra por um ouvido e sai por outro, não. O ouvir é receber pelo ouvido e que essa palavra se assente no coração. Esta palavra do Senhor, quando Ele nos manda, nos diz que quando nós ouvimos, nós receberemos as bênçãos sobre as nossas vidas, é quando nós ouvimos e obedecemos, quando nós conhecemos e obedecemos, quando somos fiéis aos seus mandamentos, quando somos fiéis à sua palavra. E aqui nos versículos seguintes, discorrem toda sorte de bênçãos, né? Serás bendito na cidade, no campo, nas colheitas, os seus rebanhos serão fartos, enfim. Há uma lista muito grande aqui de bênçãos. No entanto, amados, as reações de Deus são conforme as nossas ações. Sempre. É a mesma coisa, a lei da semeadura e da colheita. Se nós semeamos alface, nós vamos colher alface. Morango, vamos colher morango. Se semearmos espinheiros, nós não vamos colher maçãs. Se semearmos espinheiros, não vamos colher uvas, amados. Se nós semearmos ervas daninhas, nós não vamos colher ali dessas ervas daninhas, bons frutos. É a mesma coisa das nossas boas atitudes, das nossas boas ações, suscitam boas, ou eu diria, suscitam as reações do Senhor que fazem referência às nossas ações. O que nós plantamos, nós colhemos. Ali, seguindo no versículo 15, Deus diz o seguinte: se não obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e também te alcançarão. Amados, é a palavra de Deus, queridos. E seguindo ali os versículos, há uma série de maldições que sobrevirão sobre as nossas vidas por causa da nossa desobediência. Da nossa desobediência, nós vamos colher frutos dignos de pessoas desobedientes, de pessoas que não são fiéis. Que atitudes, que tipo de ações nós temos tomado nas nossas vidas? Que reações nós temos provocado do nosso Deus? Evidentemente que são de acordo com as nossas atitudes, do que nós temos feito. O que nós estamos semeando para provocar aquilo que nós estamos colhendo? Que tipo de semeadura nós estamos fazendo? Aqui nós vemos atitudes más, mas em 2 Crônica, capítulo 14, no versículo 2,
tem ali o rei Asa, que diz a palavra de Deus que Deus se agradou do seu coração. Diz ali que o rei Asa fez tudo que era reto diante de Deus. E Deus se agradou disso. E diz ali que Asa agiu com bondade e justiça diante do Senhor, de modo que agradou o coração de Deus. E no versículo 12, ainda de 2 Crônicas 14, diz: Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Rei Asa teve atitudes dignas de um servo de Deus, diante de Deus. Ele agradou o coração do Senhor. E ali diz o quê? Que Asa derrotou o inimigo? Amém. Diz ali, o Senhor derrotou. A reação do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor luta por nós. O Senhor é que batalha a nossa guerra. Batalha a guerra dos seus filhos, daqueles que andam fielmente na sua presença, que andam em obediência, amados. E muitas vezes nós nos esquecemos de nos achegar diante do Senhor e vamos nós mesmos para a batalha e somos derrotados. Ao invés de nos achegarmos a Deus, de sermos fiéis a Ele, de ouvirmos a sua voz, os seus conselhos, e deixarmos que o Senhor batalhe a nossa guerra. Eu passei um período muito difícil na minha vida, e eu lembro que fui no médico e passei por uma fase de depressão. Só que esses remédios, para mim, amados, é um testemunho, é meu, tá? É muito particular. Deus disse para mim, tu não precisa desse remédio, tu precisa de mim. Aí eu larguei e passei a clamar, Senhor, luta esta batalha, Senhor, porque eu já não posso mais. Eu não tenho forças, não tenho ânimo para continuar, para me levantar. E luta. Eu sei que o Senhor é o general, é o meu general. Luta a minha batalha, Pai. E o Senhor lutou por mim. Passou a fase, não foi assim, larga o teu remédio que tu precisa de mim e hoje para amanhã. Não. Eu precisei clamar ao Senhor, precisei estar aos pés do Senhor, precisei estar prostrado diante de Deus, pedindo o seu socorro, clamando pelo seu socorro. E muito interessante aqui, quando Jacó, ele saiu da sua casa meio que fugido do seu irmão, com medo do seu irmão, você conhece a história. E no meio do deserto, ele já muito cansado, ele parou para descansar, para dormir. Ele pegou ali uma pedra, inclinou, deitou a sua cabeça sobre a pedra e ali ele teve um sonho. E no seu sonho estava ali uma escada que estava postada sobre a terra e ia até os céus, alcançava os céus. E ele via ali anjos que subiam e desciam,
Presta atenção, querido. Esta ordem é muito importante para nós. Os anjos, eles subiam e depois desciam. Isso significa o quê, amados? Que Deus reage às nossas atitudes, às nossas ações. Porque os anjos, eles levam as nossas petições, o nosso clamor, as nossas atitudes até o trono de Deus e trazem a resposta do Senhor para nós. Esta é a ordem, amados. E nós muitas vezes, queridos, nós ficamos esperando uma ação do Senhor. Ficamos esperando que o Senhor haja em determinada situação nas nossas vidas e nós ficamos simplesmente parados. E nós pensamos, Deus está dormindo, Deus não está se importando comigo. Mas não, qual tem sido a minha e a sua atitude diante dessas situações adversas das nossas vidas, que podem sim acontecer? É só de esperar? É só de lamentar? É só de reclamar, querido? O que nós temos feito? Quais as atitudes diante disso? Diante de Deus? Deus reage ao que nós fazemos. Deus reage às nossas atitudes. Não esqueça disso, querido. José resistiu ao assédio, né, da patroa, da esposa do seu senhor. Que atitude, né, amados? E nós muitas vezes, diante de um aperto, de uma situação, a gente escapa uma mentirinha, entre aspas, para se sair bem, né? Poxa, eu vou... Às vezes é uma atitude, nada a ver, mas não existe, amados. A partir do momento que a gente faz alguma coisa, é um posicionamento, sim. E um posicionamento que a gente possa pensar nada a ver, ou em cima do muro, ou até mesmo um não posicionamento, quer dizer para você que já é um posicionamento. O não posicionamento diante de alguma situação já é um posicionamento. Nós sabemos que em cima do muro não é de Deus. Em cima do muro não é de Deus. Mas a nossa posição sempre deve ser de acordo com a palavra do Senhor, com os seus mandamentos. Então, que posicionamentos nós temos tomado? Como esse de José, queridos, né? E qual foi a reação de Deus diante da fidelidade desse homem de Deus? Qual foi a reação de Deus? Colocá-lo como governador do Egito, amados. Não é pouca coisa, queridos. O Egito não é que nem é hoje. Egito era uma nação, na época, super poderosa. Era uma nação poderosa. No entanto, José foi o governador, foi um homem, logo depois, na escala hierárquica, logo depois do próprio faraó. Essa é a reação que nós precisamos causar no coração de Deus. Moisés, numa batalha contra os amalequitas, ele poderia ter muito bem pego uma espada e estar lá na frente, juntamente com o seu exército, lutando contra os amalequitas. Mas não. Ele se posicionou, subiu a colina e ergueu os seus braços para os céus, para o Senhor. Tem a palavra de Deus que diz, né? Ergo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Não vem dos montes, mas vem direto do trono de Deus.
Foi isso que Moisés fez. Ergueu os seus braços e diz a sua palavra ali que enquanto ele mantinha os seus braços erguidos, o povo de Deus vencia. Quando ele se cansava, amados, ele começava a baixar os braços, ele não conseguia mais. Aí o inimigo começava a virar esta batalha, começava a vencer. E aí eu quero abrir um parênteses nesta noite, amados. O quão é importante o nosso irmão do nosso lado. Quanto é importante nós estarmos preocupados uns com os outros. Paulo já dizia que nós devemos considerar o nosso próximo como uma pessoa mais importante do que a nós mesmos. Que as dificuldades, a situação do nosso próximo, elas são mais importantes do que as nossas próprias dificuldades. De que forma nós temos agido, de que forma nós temos visto essa palavra nas nossas vidas. E ali, Arão e Ur vieram e cada um ficou de um lado ajudando a sustentar os braços de Moisés. E aí os seus braços continuaram erguidos, eles não se abaixaram mais e o Senhor deu a vitória para o povo de Israel, para o povo de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desta ajuda uns aos outros. Muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades e sem forças para reagir. Mas nós temos uns aos outros para ouvir, para ajudar em oração, para ajudar a sustentar uns aos outros. Nós necessitamos, nós não fomos criados para vivermos isoladamente, amados. Precisamos ter os irmãos de mãos dadas, para que quando um caia, diz a sua palavra, o outro possa ajudá-lo a se levantar. Estender as mãos uns aos outros. Daniel, que foi fiel ao Senhor, ele não sucumbiu às leis do rei da Babilônia. Ele não se prostituiu com outros deuses. Foi jogado na cova dos leões. Mas a ação de Daniel foi de fidelidade. A ação de Daniel foi de obediência. Mesmo numa situação dessa de morte, amados. Numa situação até de perder a vida, que foi o que aconteceu com Daniel, ele se manteve fiel. Qual foi a reação do Senhor? Fechar a boca dos leões naquela cova. E o rei, no outro dia de manhã, ele gostava muito do Daniel, só que ele tinha que cumprir a lei que ele mesmo fez. E foi lá todo... Aí gritou: Daniel, você está aqui? Sim, meu senhor, aqui estou. Eu creio que este rei, ele só ouviu a voz de Daniel e os miados daqueles leões, né? Que viraram gatinhos, né, amados? Glória a Deus, pelo poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Próprio Sadraque, Mesaque e Abednego também, que não se prostituíram e foram fiéis, foram jogados na fornalha. A única coisa que queimou ali foi as amarras, as quais estavam ao redor deles. Mas nenhum fio de cabelo queimou. Proteção, a reação
do Senhor sobre a fidelidade, por causa da sua fidelidade. Aleluia. É preciso, amados, que o homem natural, que o homem haja naturalmente, para que haja uma reação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Precisamos dar um passo, precisamos prosseguir sempre em direção do Senhor. Tiago 4,8 diz assim, achegai-vos a Deus, dê passos em direção ao Senhor, tome a iniciativa de se aproximar do Senhor, que como consequência, Ele, o que vai acontecer? Se achegará a nós. Se nós tomamos atitude, se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ir na sua direção, nós precisamos nos achegar a Ele, nós precisamos estar próximos a Ele. Quanto mais próximos do Senhor, mais audível será a sua voz, amém, queridos? Melhor nós vamos poder ouvi-lo. Quanto maior esta intimidade, quanto mais esta proximidade, esta confidencialidade, melhor nós vamos ouvir a sua voz. Melhor nós vamos ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas, os seus sonhos para nós, os seus projetos para nós. Mas para isso nós precisamos estar próximos dEle. Mateus 11:28 diz, vinde a mim. Novamente, queridos, olha. É o Senhor Jesus dizendo, olha, eu preciso de uma atitude sua de vir até mim. Eu preciso da tua ação de vir até mim. E aí eu vou tomar este fardo que estás carregando, que estás dizendo aí no seu pensamento, no seu coração, que não pode mais, que está muito pesado, que não consegue carregar sozinho. Vinde a mim. Eu vou te aliviar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a atravessar esse deserto, esta situação que você possa estar dizendo que chegou o fim, é o fim da linha, esta barreira eu não consigo mais transpor. Mas vem a mim, que eu te ajudo. Vem a mim, que eu vou te aliviar, diz o Senhor. Aquela mulher cananeia, em Mateus 15, fala sobre aquela mulher cananeia que estava com a filha possuída espiritualmente, endemoniada. E ela causou, amados, um impacto enorme em Jesus. Inicialmente, até disse, eu creio que para testar mesmo a fé dela, olha, eu vim para os meus. Mas a atitude de fé desta mulher causou uma reação em Jesus. E ele disse, mulher, grande é a tua fé. E nesse mesmo momento, a sua filha foi liberta. Que atitudes, amados. Temos tido atitudes de fé diante de Cristo, queridos. Atitudes de homens e de mulheres de Deus. Isso não significa que a gente não passe por provas. Não, não é isso. Mas atitudes de fé nas provas. Que atitudes? É de desânimo? É de ir para o canto e se esconder? É de achar que Deus não está nem aí comigo? Ou são atitudes de homens e mulheres vencedores? Conforme diz a sua palavra, e que é assim
que nós somos não vencedores, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus. E são atitudes como tal que nós devemos tomar. São ações como tal, de mais que vencedores, diante de situações, diante de provas, que o Senhor nos dá vitória. O Senhor nos dará vitória, certamente, queridos, certamente. Para encerrar, amados, não espere o agir de Deus, mas haja. Não esperemos o agir, atitudes de Deus, mas hajamos, tomemos atitudes para que as reações de Deus venham, para que o Senhor possa nos responder. Atitude da pessoa de arrependimento gera a resposta do Senhor Jesus, que é a vida eterna, queridos. A obra está pronta. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Quando ele expirou pela última vez, ele disse, está consumado. Então, a obra está pronta. Mas nós ainda precisamos ter atitudes. Porque ele diz que a salvação, a vida eterna é para todo aquele que crê. Então, talvez você esteja aqui nesta noite, talvez pela primeira vez, ou mais, e que ainda não firmou um compromisso com Cristo, que ainda não se decidiu ter uma caminhada por Cristo, que ainda não entregou a sua vida para Cristo nesta noite. O que nós vimos nesta noite é que, assim como eu fiz um dia, assim como a maioria de nós fez um dia, você precisa fazer também. Dar um passo de fé, ter uma atitude, dar um passo em direção a Cristo. Considerar que você precisa dele, assim como nós precisamos, e nós precisamos do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, a vida eterna é só através de Cristo. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Para a vida eterna, vocês precisam passar por mim, diz o Senhor Jesus. Se você entendeu esta palavra nesta noite, esta mensagem que foi para mim e para você, se você for tocado pelo Espírito Santo nesta noite e quer entregar a sua vida, ter um compromisso com Cristo a partir de hoje, uma caminhada com Cristo a partir de hoje, dizer a Cristo, preciso que o Senhor ande comigo. Eu reconheço que a vida que eu tive até agora só trouxe coisas ruins para a minha vida. Mas especialmente, eu quero ter a vida eterna. Eu quero estar com Cristo para toda a eternidade. Gostaria que toda a igreja ficasse de pé. E você, que foi tocado nesta noite, gostaria de convidar você para dar esse passo em relação, na direção de Cristo nesta noite. Gostaria que você viesse até aqui à frente.
Não fique constrangido. Pode vir, querido. Dê um passo de fé em direção a Cristo nesta noite. Faça isso, não perca esta oportunidade. Não perca a oportunidade, amado. Dê uma direção. Venha até a Cristo. Em nome de Jesus.